Essa semana, um aluno me fez um questionamento que eu achei muito interessante. Esse é o melhor momento para comprar o Tesouro Direto? Será que é o melhor mesmo? Vale a pena? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço esse processo de escolha, se está em bom momento ou não, e você vai ver que você vai poder lucrar muito, mas muito mais com o Tesouro Direto. E a meu ver, essa é uma técnica simples que você pode utilizar no seu processo de escolha no Tesouro Direto todos os meses. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Breno por aqui e esse é o canal Youtuber Investidor. Sejam todos muito bem-vindos. E o vídeo de hoje eu fiz pra gente conversar um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto. Será que estamos em uma boa janela de compra? Será que é o melhor momento pra gente comprar os títulos do Tesouro Direto? Tanto para quem já investe ou quem pretende começar a investir, entender o princípio por trás ali dos gráficos do Tesouro Direto é fundamental para que você possa fazer uma boa compra e, no caso, uma boa escolha em um título do Tesouro Direto. Eu vou focar esse vídeo em dicas do que eu observo para realizar uma compra ou não no Tesouro Direto. E pode ter certeza, se você entender e colocar em prática, você vai ganhar muito, mas muito mais dinheiro com o Tesouro. Empolgante! Então vamos lá. Separei esse vídeo em 5 passos. E o primeiro passo é saber o que é o Tesouro Direto. Vou falar aqui de uma forma bem rápida para que você possa relembrar. Mas a gente já tem vídeos aqui no canal falando especificamente sobre o Tesouro Direto. Eu vou deixar nos cards e na descrição para você ver. E o nosso segundo passo é conhecer as características de cada um dos títulos. Tanto o Tesouro Selic, quanto o Tesouro Pré-fixado, quanto o Tesouro IPCA. Rapidamente também. Na nossa terceira etapa, nós vamos conhecer a tabela dos títulos do Tesouro Direto. E é fundamental que tem preço, tem taxa, tem vencimento, a gente precisa entender isso aqui direito. O nosso quarto passo é entender a relação entre preço e taxa dos títulos públicos, como que eles funcionam, e a relação entre preço e taxa, e aí, de uma forma bem simples, com gráfico, mostrando com linha, vai ser bem bacana. E o nosso quinto passo para a gente finalizar, você vai conseguir entender se estamos em um bom momento ou não de compra do Tesouro Direto. E você vai conseguir decidir isso. Mas vamos lá, o que é Tesouro Direto? É um programa do Tesouro Nacional em parceria com a Bolsa de Valores para que nós, pessoas físicas, possamos, comprar e vender títulos públicos. E o Tesouro Direto está inserido na renda fixa. E ele é uma excelente oportunidade de investimento, pois ele oferece diferentes tipos de rentabilidade, prazos de vencimento e formas de remuneração. E na prática, você empresta dinheiro para o governo e recebe juros por isso. Todos os títulos contam com liquidez diária e, segundo o próprio site do Tesouro, os investimentos em títulos públicos são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. E lembrem, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Tesouro Direto, vou deixar nos cards e na descrição para você ver vários outros vídeos também. E o nosso segundo passo é você conhecer quais títulos públicos nós temos disponíveis. Nós temos Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA. Os títulos pré-fixados são aqueles que têm uma taxa fixa de remuneração. Você já sabe exatamente o quanto vai receber ano a ano. E esse é um investimento ideal para quem quer saber quanto vai receber no futuro de uma forma exata. Algumas vantagens desse título: ele te garante uma rentabilidade fixa, você sabe quanto vai resgatar no final, e ele é ideal para metas de médio prazo. Porém, atenção aos títulos pré-fixados também. Se a inflação passar daquela rentabilidade que você travou naquele momento do investimento, não foi uma boa escolha, não é verdade? E então, a gente precisa ficar muito atento quanto a isso. Mas vamos lá. Tesouro Selic. Tesouro Selic é um título pós-fixado. Ou seja, você só vai saber exatamente quanto vai ganhar lá na frente. Não tem como a gente saber exatamente hoje quanto a gente vai ter no futuro. Existem previsões, mas não é algo exato. Por que que isso acontece? Porque ele é um título pós-fixado. Ou seja, é a taxa Selic mais uma taxa adicional que o título tem embutido nele ali. E a gente vai aprender mais sobre isso. Esse é um título que tem a sua rentabilidade atrelada à nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. E é um investimento ideal para quem quer iniciar no Tesouro Direto. Algumas vantagens deste título: ele serve muito bem para objetivos de curto prazo. E dentre todos os títulos, ele é o que tem o menor risco caso a gente faça uma venda antes do prazo de vencimento. E vamos ao Tesouro IPCA. A rentabilidade desse título, ela está atrelada ao IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo,
que é a inflação do nosso país. E a inflação não tá para brincadeira não. Só no acumulado dos últimos 12 meses ela está em 10,25%. Ou seja, nesse título Tesouro IPCA, o seu dinheiro sempre vai estar rendendo acima da inflação, que é alguma coisa que a gente observa muito para o longo prazo, não é verdade? Que o nosso dinheiro continue mantendo o poder de compra. Então, é o IPCA mais alguma taxa fixa. E vamos a algumas vantagens deste título. Garante uma rentabilidade sempre acima da inflação e é um investimento ideal para o longo prazo. Agora que a gente já fez um apanhado sobre o Tesouro Direto, vamos conhecer a tabela de preços e taxas do Tesouro. E para isso, a gente vai precisar acessar o site do Tesouro Direto. Vem comigo! Olha só, estou aqui no site do Tesouro Nacional, tesourodireto.com.br, beleza? Lá na aba do Tesouro Direto. E a gente vai vir aqui em Títulos, Preços e Taxas. Beleza. Na aba Preços e Taxas, a gente vai descer e vai encontrar assim, ó, título, rentabilidade anual, investimento mínimo, preço unitário, que a gente chama como PU, e vencimento. Beleza. O que significa, por exemplo, Tesouro Prefixado 2024? Prefixado eu já sei exatamente quanto eu vou receber, não é? Ok, então a rentabilidade anual é de 12,07. Perfeito. Investimento mínimo, ao ano, tá, gente? 12,07. Investimento mínimo, R$ 37,00. E preço unitário dele, né, que é o valor cheio do título, aqui a gente está comprando uma fraçãozinha do título, por isso que é o investimento mínimo. E o vencimento, 1/7/2024. Para que serve o vencimento? Para que você saiba quando você vai receber esse dinheiro de volta lá na conta da sua corretora, por exemplo, ok? Mas eu não tinha falado com vocês que o Tesouro, ele conta com liquidez diária, ou seja, você pode negociar títulos públicos todos os dias, lógico, né? Desde que seja dia útil, dentro do horário estabelecido pelo Tesouro Nacional, ok? Mas, pô, se tem isso, né? Por que ele tá me falando esse vencimento? Para você ter como referência. Se você deixar até o vencimento, você vai garantir exato que você vai receber 12,7% ao ano, beleza? O Tesouro Nacional te garante isso. Mas imagina, a gente fez, né, um empréstimo. Se eu fiz um empréstimo com você, tem uma data, tem uma rentabilidade, tá relacionado a isso, não tá? Beleza. O Tesouro é a mesma coisa, você emprestou dinheiro para ele, ele falou, ó, vou te devolver em tal data. Se você quiser vender antes, e aí, tem como? Tem como? Falei que tem liquidez diária, né? Mas a gente vai sofrer com a marcação a mercado. O que é isso, Breno? São as oscilações que um título do Tesouro Direto pode ter. Ele pode estar valendo mais ou até menos. Porém, se você deixar até o vencimento, você sempre vai estar ganhando a rentabilidade contratada, ou seja, seu dinheiro sempre rendendo mais. Rolando aqui para baixo, a gente encontra, por exemplo, Tesouro Selic. Lembra que Selic é pós-fixado? Ou seja, a taxa Selic, o que a Selic variar, na verdade aqui é Selic over, mais, né, uma taxa fixa, que vem logo após aqui. Então, a Selic está no momento de subida agora, né? Da taxa Selic. Então, vai ser a Selic mais uma determinada taxa. Mas é o que a Selic estiver mais aquela taxa, ok? O investimento mínimo de 109 e a data de resgate 1/3, por exemplo, de 2027. Breno, mas se eu vou poder resgatar meu dinheiro lá em 2027, o Tesouro Selic ele não sofre tanto com a marcação a mercado. Porque ele tem uma taxinha muito pequenininha embutida ali nele. Ele é pós-fixado, né, gente? Então essa taxinha aqui é muito pequenininha, ok? Então, o Tesouro Selic é um investimento ali, né, para objetivos de curto prazo, que ele não tem tanta oscilação quanto o pré-fixado, quanto o IPCA, né? Você pode resgatar o dinheiro antes do vencimento, e você não vai sofrer tanto com essa marcação mercado de perder dinheiro vendendo antes do vencimento, ok? Descendo aqui um pouquinho mais, Tesouro IPCA 2035, por exemplo, né? Ele está te dando a inflação, que é o IPCA, né, que foi acumulado durante aquele ano, mais uma taxa de 5,2%. Então, o IPCA mais 5,2%. Então, seu dinheiro está rendendo acima da inflação, que é a inflação variar, independente do que for, mais 5%. Ok. Tem investimento mínimo ali de R$ 37,00 e temos aqui também o vencimento de 15/5/2035. Só que tanto o pré-fixado quanto o IPCA sofrem muito com a marcação a mercado, que são as variações dos títulos públicos. E a gente vai entender bastante sobre isso nesse vídeo também. Mas e aí, deu pra gente entender como funciona essa tabela? E se você quiser simular, só clicar na frente do título, vai ter uma aba de simulação. Já temos vídeo aqui no canal, muito bacana, falando sobre o simulador do Tesouro Direto, como utilizar, aconselho que você veja também. E se você está gostando desse vídeo até aqui, lembra de deixar aquele joinha e se inscrever aqui no canal, hein?
E vamos para o nosso quarto passo, entender a relação entre preço e taxa, que faz com que o nosso título ele oscile. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um gráfico de um título do Tesouro Direto. Olhando para esse gráfico, parece que é de renda fixa? Diz para mim, mas relaxa que eu vou explicar esse gráfico de uma forma bem fácil para que você consiga entender. E de início, a gente precisa entrar aqui no site do Tesouro e descer lá na aba Títulos, Preços e Taxas, igual a gente vai descer, ok? E embaixo vai estar aqui, ó, Histórico de Preços e Taxas. Clica aqui embaixo em Ver Mais. E aí vamos pegar esse tesouro prefixado aqui mesmo, 2024, beleza? Para a gente entender isso. Olha só que interessante, vou colocar para um ano, para a gente ter uma visão um pouquinho aqui maior, ok? Vamos colocar para um ano. Olha só o que está acontecendo com esse tesouro prefixado. A taxa dele, lembra o que é a taxa? Aqueles 12, alguma coisinha que a gente mostrou lá no início. Isso é taxa, né? Que é 12,07 hoje, se eu não me engano. Aqui, por exemplo, no dia 5/11, né, que eu estou gravando esse vídeo, 12,25%. Mas essa taxa já teve a 9,92, não é verdade? Ela já esteve a 12,61. Ela já esteve a 8,38. Uai, mas como funciona essa taxa, Breno? Essa taxa é a taxa que o título está pagando no dia que você comprou aquele título. Ah, então se eu comprei um título em um determinado mês, comprei outro título em outro determinado mês, a taxa vai ser diferente? Muito provavelmente. Esse dinheiro que você colocou nesse dia vai estar sendo rentabilizado na taxa que você comprou naquele dia. Na taxa que você comprou naquele dia. O dinheiro que você colocou na outra data vai estar sendo rentabilizado na taxa que você comprou no outro dia. E eles vão se somar ali e tal, mas eles estão ali sendo rentabilizados em taxas diferentes. Agora pensa comigo. Se você tem uma rentabilidade de 5% ao ano, supondo, tem uma rentabilidade de 5% ao ano, Breno, beleza, contratei essa taxa. O que é melhor? Eu colocar o meu dinheiro numa taxa de 5% ao ano para rentabilizar, ou colocar o meu dinheiro a uma taxa, vamos pegar a taxa de hoje, a 12,25%. O que é melhor? O seu dinheiro vai render mais no futuro? Uma taxa de 12,25%, não é verdade? Então, essa taxa é muito bacana para o nosso dinheiro rentabilizar mais, ok? É uma das coisas. Agora, vamos ver a relação entre preço e taxa. A taxa subiu, não subiu? Vamos olhar para o preço? Olha o que aconteceu com o preço do título. O preço do título, se a taxa subiu, o preço do título caiu. Por que isso acontece, Breno? Porque o dinheiro que você colocou lá, né, naquela taxa de 5%, lá no vencimento vai chegar no mesmo valor. Lá no vencimento vai chegar no mesmo valor quem comprar, né, numa taxa mais alta. Então, como que isso é possível? Se eu tenho uma taxa baixa e tenho uma taxa alta? Opa, se eu tenho uma taxa baixa, o título eu tenho que comprar ele com preço maior. E se eu tenho uma taxa alta, o preço do título eu tenho que comprar ele com uma taxa menor. Então, olhando para esse gráfico, sempre que você vê taxa subindo, o preço vai estar caindo. Ah, Breno, vai ser certinho assim, subiu e desceu? Às vezes não. A gente viu ali a taxa, ó, andando um pouquinho de lado, beleza, subindo. Aqui a taxa também andando um pouquinho de lado e descendo. Beleza? Então, preço e taxa. Deu para entender? E aí eu faço um questionamento. Se você pudesse comprar algo com desconto, você compraria? Sim ou não? Eu compraria com desconto. Então, a pessoa que comprou lá no dia 11/2/2021, por exemplo, pagou em um título, R$810. Pode ter pagado ali uma fraçãozinha desse título, mas aqui é o valor do título cheio, tá? Pagou ali R$810, um título. Esse mesmo um título, hoje, está valendo R$ 737,83. Ué, Breno, por quê? Se eu comprar esse título hoje, você concorda comigo que eu estou comprando mais barato do que comprar 810? Se ele está mais para baixo aqui, não é verdade? 737, ele está mais barato do que 810. Ah, então comprar mais barato é importante, beleza? Então, já entendemos, se a taxa sobe, o preço cai, beleza? E aí você pode estar se perguntando, poxa, se a taxa sobe, como que ela sobe, né? Pra eu saber o momento bom ali pra eu comprar e tal, né? A taxa sobe
por vários pontos, vários requisitos, vamos colocar assim, tá? E aí eu vou falar somente alguns aqui só para nortear, né, esse processo de subida dessa taxa. Um deles é a incerteza do país. Então, se o aumento da incerteza do país ele aumenta, né, a taxa ela precisa aumentar também para as pessoas emprestarem dinheiro para o Tesouro Nacional. Aumento da dívida pública também é um fator. Se o governo gasta mais, o que acontece? Opa, será que vai valer a pena eu emprestar o dinheiro para esse governo? Então, para eu emprestar, ele tem que pagar mais também, beleza? Se o governo tem ou não preocupação com o risco fiscal do país, isso gera, né, a própria desconfiança dos investidores. E se os investidores não emprestam para o governo, ele precisa aumentar a taxa para forçar, entre aspas, né, incentivar as pessoas a emprestarem dinheiro para ele. O aumento da inflação, aumento da taxa de juros, enfim. Mas lembre-se, tudo isso está relacionado. Não tem uma coisa que mande ali, é isso que faz subir. Não, é tudo isso relacionado. Mas e aí? Até aqui, você tá comigo? Tá conseguindo entender? Manda aqui nos comentários, tô entendendo. Mas vamos lá, pessoal. Quais são as formas mais fáceis de ganhar dinheiro no Tesouro Direto? Se você emprestar o dinheiro e ficar com o dinheiro até o vencimento, exceto o Tesouro Selic, que você pode negociar e vender antes, que não corre tanto risco ali de você perder dinheiro, né? Se passou ali 2 meses, você não vai perder dinheiro mais não, beleza? Agora, no Tesouro IPCA e no Tesouro Prefixado, você corre esse risco. Lembra que eu falei com você da marcação a mercado do Tesouro Direto? Então, ele oscila, né? E se ele oscila, é por conta de quê? Você já sabe. É por conta dos preços e das taxas. Se as taxas sobem, os preços caem. Se as taxas caem, o preço sobe. Deu para pegar a ideia? E a outra forma de ganhar com o Tesouro Direto, além de deixar o dinheiro até o vencimento, é a própria marcação a mercado. Se você quiser, me pede aqui nos comentários. Breno, faz um vídeo só sobre marcação a mercado. Que eu faço um vídeo só para você aqui, beleza? Mas vamos lá, vai aparecer 2 gráficos aí na tela para vocês. Olha só que interessante. Vamos ver um caso prático. Um Tesouro IPCA 2035, tá? E aí eu filtrei ali 1 ano e tal. Aqui eu peguei 2 gráficos de preço, tá? Por quê? Eu quero que vocês olhem o valor do título. Presta atenção aqui junto comigo. Um caso prático, Tesouro IPCA 2035, tá? No dia 23/11 de 2020, tinha um título valendo 1.841, lembra? 48. Lembra que você pode comprar uma fraçãozinha disso, tá? Não precisa ser esse valor inteiro, pode ser uma fraçãozinha, ok? Ok. Lá no dia 30, ou seja, 30/12 de 2020, esse mesmo título, um título, estava valendo R$ 2.127. Esse mesmo título, tá? Então, pensa comigo. Se eu comprei lá em 1848 e vendi lá em 2127, você concorda comigo que a gente teve um lucro? Teve, né? Nessa diferença. Aqui eu comprei, aqui eu vendi. Olha só que bacana. Comprei com preço baixo, vendi com preço alto. Beleza? É uma outra forma de rentabilizar com o Tesouro Direto, tá? Isso, a gente está usando a marcação a mercado a nosso favor, tá? E aí se a gente pega esses 2 pontos, olha só, é um lucro, né, de 15,14% em 37 dias. Olha só, 15,14% em 37 dias, né? E aí, às vezes, até maior do que a rentabilidade você ia conseguir, né, em alguns casos. Então, fica muito atento, né, que a marcação a mercado ela pode te favorecer também. Porém, em muitos casos, ela pode desvalorizar o seu título se você não souber fazer da forma certa. E aqui a gente precisa começar a entender como é que esse jogo funciona. E aí, nós entramos ali para o nosso 5º passo. Entender se estamos ou não em um bom momento para comprar o Tesouro Direto. Lembra disso? Se a gente compra numa taxa mais alta, melhor, né? Se a gente compra uma taxa mais baixa, pior. Então vamos dar uma analisada em relação primeiro ao preço. Depois a gente olha para a taxa. Mas vamos olhar para o preço. Vou colocar um gráfico para vocês aí do Tesouro IPCA também, que a gente acabou de analisar ali, tá? Eu fiz várias marcações nesse gráfico, várias. Eu peguei ali os fundos, né? Os vales, né? E peguei os topos ali, só para pegar uma referência, dividir no meio de novo. É uma forma da gente analisar, tá, gente? Então, olhando esses pontos, em quais momentos seria bom a gente comprar? Eu coloquei só alguns pontos ali de seta para te ajudar, tá? E ali a gente tem alguns pontos em específico que são bons momentos de compra, tá? E aí, por que eu coloquei alguns momentos específicos de compra ali, né? Porque foram caindo. Só que isso é um gráfico que já está pronto, tá fácil da gente analisar, concorda? Já está pronto, já aconteceu isso aqui, fica fácil, né? E agora, se a gente quiser
Tem como a gente prever o futuro? Não tem. Não sei se a taxa vai subir, se a taxa vai cair, né? A gente sabe ali do risco país, enfim, né? Das incertezas, tem eleição chegando, tem várias coisas para interferir nisso aqui. Agora, olhando para esse gráfico, olhando para o preço desse título, eu marquei ali algumas linhas para saber, pô, eu tô baixo em relação ao topo, eu estou embaixo. Se eu estiver lá embaixo, né, é um bom momento de compra. Se eu estiver lá em cima, não é um bom momento de compra, talvez seja um momento de venda, né? Mas se eu estou embaixo no preço, eu estou comprando mais barato um título. E aí se eu compro esse título, por exemplo, lá, sei lá, em R$ 1.800, ele chega lá a 2.150 de novo. Você vende, né? Ou aguarda teu vencimento, tá? Só estou te mostrando ali, é uma forma de rentabilizar o seu dinheiro com a marcação a mercado, beleza? E aí, continuando aqui, será que nós estamos em uma boa janela de compra, né? Olhando para a taxa. Olhei para o preço, estou olhando para a taxa agora. Olha o que estava acontecendo com a taxa no último ano aí. Só subindo. Então ela passou ali, já passou da outra marca e está no topo. Breno, mas pode continuar subindo? Pode. A gente não sabe se a incerteza do país aumentar, né? Se as incertezas políticas aumentarem, se a inflação subir demais, se a taxa Selic subir muito, e aí? Vai ter que acabar subindo aí, né? Um pouquinho essa taxa. E aí? Como é que funciona, né? Então, tudo isso influencia. Não é uma coisa sozinha, tá? Tudo isso influencia para essa taxa subir ou ela descer, né? Se alguém fala que vai sair do governo, se alguém fala que vai entrar no governo, enfim, tá? Isso tudo, né, influencia essa taxa aí também do risco do Tesouro Direto, e ele tem que oferecer uma taxa maior. Mas, é fato, nós estamos em uma maior rentabilidade dentro de um ano. Olhando para o gráfico de um ano, a gente está numa maior rentabilidade, beleza? E aí, para não ser, vamos dizer assim, olhando só para um ano, eu peguei para olhar um pouquinho mais, né? Peguei para olhar todos os anos, que esse título estava aberto ali, todos os anos, ok? E aí, peguei todos os anos, a taxa também, para ver se a gente está no momento bom de taxa, se já teve taxa mais alta, tá? Então, ali em 2016, por exemplo, né, mais ou menos ali na época do impeachment da Dilma, por exemplo, né, a taxa estava lá em cima, risco país, pô, é um absurdo, né? Então, a taxa estava lá no topo, o histórico, né, na verdade. E aí foi descendo, né, na proximidade do impeachment, acabou descendo um pouquinho ali, mas estava ali no topo histórico, a dívida, enfim, acumulando, ok. Então estava lá em cima a taxa. Essa taxa veio caindo, né, e agora ela está subindo. Breno, você acabou de falar no gráfico anterior que a gente está num momento de taxa histórica, de aumento de taxa, né, e é a maior taxa do último ano. É o momento de maior taxa no último ano, sim. Porém, né, a gente pode subir mais? Pode, né? Mas aí fica do seu apetite de investidor. Breno, esse momento eu acho que já está num bom momento para eu comprar esse título. Beleza, né? Tem um aporte aqui que eu quero ir fazendo, e aí estou num bom momento? Estou num bom momento? Do último ano, sim, tá? Se a gente pega para analisar o último ano. Agora, se a gente pega para analisar todos os anos, será que isso vai acontecer de novo? Será que as incertezas vão voltar do mesmo modo? Não vão voltar? Como que funciona? Enfim, né? E estou falando tanto do governo atual, quanto do governo que possa entrar, independente de qual seja, direita, esquerda, tanto faz, tá? E aí, isso tudo pode variar? Pode, tá? Então essa taxa ela pode subir um pouquinho mais, ou ela pode até cair, né? Fica muito atento que essa escolha vai partir de você. Mas agora você já sabe como analisar, tá? Então, pega ali o fundo, por exemplo, pega o topo, traça uma linha mediana, traça outra linha mediana entre as outras, só para você ali começar a entender como é que funciona, se eu estou na parte de baixo das taxas, se eu estou na parte de cima das taxas, e se a gente olha, né, para o último ano, seria o melhor momento, vamos colocar assim, do último ano para a gente investir no Tesouro Direto, tá? Agora, pode ter um momento melhor aqui para frente? Até pode. Como? Pode não acontecer também. Então, é incerto porque a gente não sabe daqui para frente. A gente consegue analisar o passado e entender mais ou menos onde estamos. E aí você pode estar se perguntando... Isso aconteceu só no Tesouro IPCA, Breno? Não, no pré-fixado também aconteceu, né? Porque ele também sofre com a marcação em mercado. Então, no Tesouro pré-fixado, você pode olhar aí na tela que está aparecendo para vocês, né? Eu peguei o 2026, estamos também em todos os anos do 2026, né? Estamos ali numa subida da taxa. Então, essa taxa pode subir mais ainda? Até pode, tá? Então, fique atento quanto a isso, mas sempre analise esse gráfico, gente. Sempre analise, tá? Para você saber se você está num bom momento para você comprar, para você aportar ali, colocar mais dinheiro, entrar com um aporte maior, né? Então, é fundamental a gente olhar isso aqui. Então, lembre-se também que se a taxa cai,
o preço sobe. E se a taxa sobe, o preço cai. Beleza? Então, é bacana a gente comprar com um preço mais baixo, né? Porque a taxa vai estar mais alta. Mas me diz aí, conseguiu entender essa relação entre preço e taxa? Fez sentido para você? Nós podemos ver que em relação ao último ano, nós estamos em várias taxas históricas, porém, se a gente olha nos gráficos de todos os anos, isso pode ser um pouquinho diferente. Mas fique atento, observe preço e taxa para você fazer uma boa escolha no Tesouro Direto também. E para você que chegou até aqui, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu não posso falar o que você vai fazer com o seu dinheiro, mas o que eu vou fazer com o meu dinheiro, tá? Eu já coloco para minha aposentadoria, já vou investindo ali para minha aposentadoria mesmo. Então, eu vou lá no Tesouro IPCA, seja 2035, 2045, lá no meu caso, e vou aportar um pouquinho mais com essa taxa maior. Porém, aconselho que você vá fracionando para a gente observar essa variação das taxas daqui para frente também. E se der para lucrar com a marcação a mercado antes disso, beleza. Se não der, só guardar para a aposentadoria que você fez ali. Boa escolha que foi montar ao longo do tempo. Agora você já teve uma noçãozinha sobre a marcação a mercado. Eu espero que você tenha gostado e de coração que eu tenha te ajudado nesse processo de escolha no Tesouro Direto. E se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o joinha que me ajuda demais a chegar a mais pessoas. Se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou desse vídeo, que só assim eu vou saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu trago mais aqui pra vocês. Um grande abraço e eu te espero nos próximos vídeos.